As notícias do DF, do Brasil e os vídeos que bombam na internet a partir de agora no nosso jornal Balanço BNews. Tá esperando abaixar o ventilador? Isso não vai acontecer. O sistema de transporte do Distrito Federal terá uma nova licitação e as novas leis de trânsito entram em vigor em 6 meses e os cinemas da capital reabriram. E é claro, o quadro Estrelas do Quadradinho com o que rola no mundo dos famosos. E a gente começa com a notícia da nova licitação no sistema de transporte do Distrito Federal. O contrato está avaliado em cerca de 17 bilhões de reais. A licitação será discutida em audiência pública marcada para o dia 3 de dezembro. O contrato atual de transporte foi realizado em 2011, no governo Aguinaldo Queiroz, mas foi anulado pela Justiça por suspeita de fraude. O novo contrato deve manter a atual divisão por bacias e escolhas de várias empresas para explorarem as linhas em diferentes regiões. O governo também vai manter o sistema de integração. A CEMOB estima reduzir os custos do sistema com o transporte. As empresas que ganharem a licitação vão explorar o serviço por 14 anos. As alterações no Código de Trânsito Brasileiro entram em vigor em 6 meses. As novas regras diminuem as penalidades a motoristas que cometerem penalidades leves. A reportagem é de Rafael Menezes. O presidente Jair Bolsonaro sancionou durante uma live transmitida nas redes sociais o projeto de lei 3.267/19, que altera o Código de Trânsito Brasileiro. O texto foi uma iniciativa do próprio governo federal, apresentada em 2019, e foi aprovado pelo Congresso Nacional. A nova lei torna todas as multas leves e médias puníveis apenas com advertência, caso o condutor não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Algumas atualizações em relação a alguns tipos específicos de infrações de trânsito. Nós temos, por exemplo, a questão do avanço de semáforo. No caso do avanço de semáforo, a possibilidade da conversão não ser caracterizada ao avanço é uma situação. O projeto cria também o Registro Nacional Positivo de Condutores, o RNPC, uma espécie de listagem de bons condutores. Já uma proposta antiga que acaba se tornando uma realidade, É um cadastro que vai ser coordenado pelo próprio Denatran, que é algo que é interessante nesse sentido, O projeto aprovado determina também a obrigatoriedade do uso da cadeirinha para crianças de até 10 anos que ainda não atingiram 1,45 m de altura. A cadeirinha deve se adequar à idade, peso e altura da criança. Pelo texto, o descumprimento desta regra ocasionará uma multa correspondente a uma infração gravíssima. Passa a estar na lei essa questão do uso desses equipamentos para crianças, A questão também da mudança da criança andar na moto a partir dos 10 anos, É uma mudança que está acontecendo. O presidente retirou o trecho que permite circular de moto nos corredores entre os carros apenas quando o trânsito está lento ou parado. Além dessa, outras medidas foram vetadas pelo presidente em relação aos motociclistas. Principalmente ligado ao uso do capacete, do capacete da forma correta, a forma de uso do capacete, a questão da viseira, a questão do capacete adequado, que está definido nas normas, do Inmetro. Então essas questões elas passam a fazer parte da própria legislação de trânsito. A moeda brasileira sofreu uma forte desvalorização. De acordo com os especialistas, a queda no valor do real é um reflexo do atraso nas reformas fiscais. A reportagem é de João Pedro Silva. O real perdeu 28% do seu valor perante o dólar desde 31 de dezembro de 2019. A moeda está sendo negociada a cerca de R$ 5,50, no turismo a R$ 5,80, conforme o levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas. É o pior desempenho entre as 30 moedas mais negociadas do mundo. Este economista explica os fatores que ocasionaram a desvalorização da moeda brasileira. Os brasileiros fizeram que o investidor estrangeiro que estava aqui conseguindo boa rentabilidade
em títulos públicos, né, que tem a sua rentabilidade atrelada à taxa de juros, começassem a procurar outros mecanismos, né? Desde o início da pandemia de Covid-19, é difícil de encontrar algum país com a desvalorização da moeda tão intensa quanto a do Brasil. Ainda segundo o economista, um dos fatores que explica a fuga de investidores e, por consequência, a desvalorização do real é o risco fiscal. Assim como a grande maioria dos países, o Brasil abriu as torneiras do gasto público para tentar amenizar os impactos da pandemia. O governo, antes da pandemia, batia muito na tecla da necessidade das reformas estruturais para o Brasil voltar a crescer, voltar a ter um crescimento consistente. Isso foi sendo deixado de lado à medida que a aprovação de mais estímulos, né, à economia, como auxílio emergencial, auxílio a algumas empresas, isso foi sendo de maior agrado do governo federal do que a pauta de reformas. A crise política, em meio à pandemia, foi um dos fatores que criaram um período de incertezas para o mercado estrangeiro. Como a questão de uma instabilidade política muito grande, que a gente viu durante a pandemia, né, com mudanças de ministros da saúde, né, a saída do Sérgio Moro do governo, isso também pegou, né, aumentou a instabilidade envolvendo o Brasil. As queimadas e a falta de investimentos para proteger o meio ambiente foi um dos fatores que ocasionaram também a queda da moeda brasileira, segundo o economista. Isso tem sido cada vez mais importante para investidores internacionais destinarem recursos, né, para países que tenham uma preocupação maior, e com esse agravamento da situação ambiental no Brasil, o Brasil deixou de ser atrativo aos olhos desse investidor estrangeiro. O senador, flagrado com R$33 mil na cueca, disse que o dinheiro tem origem legal e seria para o pagamento de funcionários. A polícia também encontrou uma arma e uma pepita de ouro na casa dele em Roraima. O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, disse a agentes da Polícia Federal que o dinheiro encontrado na cueca dele era para o pagamento de funcionários. No entanto, o senador não disse por que estava guardando o dinheiro dos funcionários nas partes íntimas. O Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, afastou o senador Chico Rodrigues do mandato, mas ele se apega no apoio de seus aliados no Senado Federal, que querem descumprir a medida do Supremo Tribunal Federal e dizem que foi uma decisão monocrática. Na próxima quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre o afastamento definitivo de Chico Rodrigues do Senado Federal. Vacina chinesa testada nos laboratórios de São Paulo tem 98% de eficácia. É o que diz o governo paulista. O diretor do Instituto Butantan disse que os voluntários brasileiros que estão fazendo testes da vacina contra a Covid-19 tiveram reações adversas leves. De acordo com Bruno Covas, a vacina já deve estar pronta e com segurança até o final deste ano. E o estado de São Paulo já teria capacidade de produzir a Coronavac em larga escala. A Coronavac é uma parceria entre o Instituto Butantan, o governo do estado de São Paulo e uma empresa chinesa de produção de medicamentos. A vacina está sendo testada no Brasil em mais de 9 mil voluntários espalhados em todo o Brasil. E essa Coronavac deu o que falar durante a semana. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chegou a dizer publicamente que compraria doses da vacina. Mas logo depois, o presidente da República, Jair Bolsonaro, desautorizou o ministro e disse que não vai comprar nenhuma vacina que não tenha comprovação científica. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está em isolamento social porque foi diagnosticado com a Covid-19. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi até a casa dele e desfez todos os maus entendimentos e disse que Pazuello vai permanecer à frente do ministério. A gente espera, é claro, que a Covid-19, a vacina da Covid-19, não seja utilizada como instrumento político e os governantes tenham plena consciência da importância dessa vacina. É claro que ninguém é obrigado a vacinar se não há uma comprovação científica,
Mas eu tenho a certeza absoluta que as autoridades públicas brasileiras só vão permitir a vacinação quando essa vacina for comprovadamente específica e boa para a saúde dos brasileiros. Eu mesmo vacinaria assim que possível, assim que essa vacina estivesse disponível. Mas é claro, seu direito de não vacinar tem que ser preservado. O que a gente espera mesmo é que a Covid-19 vá embora logo e toda essa discussão sobre doença, vacina, política acabe logo, né? A gente tá louco pra sair disso tudo e logo aglomerar, ir pra festa, ficar com os amigos, né? É isso que a gente espera. E olha só, você costuma comprar muitas mercadorias pela internet? Pois é, saiba que todos os empreendimentos, todos os comércios precisam exibir de forma clara os preços dos produtos. Veja só. De acordo com um levantamento em 2 anos, o número de lojas virtuais no Brasil chegou a 1,3 milhões, isso se comparado a 2018. Em alguns estabelecimentos online, nem sempre é possível saber, por exemplo, o preço do produto. Prática essa que, segundo a diretora do Procon Fortaleza, Cláudia Santos, fere o Código de Defesa do Consumidor. O comércio no sistema online, por meio virtual, não está isento das penalidades e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele regula todas as relações de consumo, seja no meio físico ou virtual. O Josué já fez pesquisa em lojas online. Ao pedir informações sobre o produto, aí veio a seguinte resposta: preço via direct. É incorreto, né, essa prática. O certo é você deixar com preço, botar logo com preço, para ficar correto, que é o certo, né? Linda Inês é sócia proprietária de uma loja virtual especializada em bolsas e sapatos femininos. A empresária diz que desde que iniciou o negócio, procura atender os clientes e sanar dúvidas quanto ao preço e qualidade. E aí a necessidade de colocar o preço, de informar, deixar claro para o cliente como são feitas as nossas peças, deixar claro sempre o valor de cada coisa. Por quê? Porque o cliente ele já fica ciente do nosso material, do que a gente usa tanto em bolsa como em sandália, e ele fica ciente do valor. A lei que rege os negócios online é de 2004 e assegura os direitos dos consumidores que compram na internet, como explica Cláudia Santos. Ainda segundo ela, não há desculpas para violar esse direito. Todos aqueles que praticam atos de comércio, seja inclusive pessoa física, estão passíveis das penalidades e aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, tem que se adequar às normas e regras do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, se responsabiliza quando praticar uma conduta infrativa ou abusiva. Se caso o consumidor identificar a ausência do preço, a recomendação é que o mesmo procure os órgãos de defesa em cada município, como também o Ministério Público e assim também a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça. O ideal é que o consumidor faça um print daquela página, inclusive com o produto, o nome da loja, o dia, a data, para que encaminhe para a gente. O governo do Distrito Federal alterou as regras sanitárias para o funcionamento de cinemas e igrejas. Com a queda no número de infectados e a redução no número de óbitos por Covid-19, o governo do Distrito Federal decidiu rever os protocolos de saúde em igrejas e cinemas. A partir de agora, o governo não exige mais o intercalamento de cadeiras e bancos nestes estabelecimentos, mas é preciso manter o distanciamento de pelo menos 1,5 metro em grupos de família de até 6 pessoas. O Distrito Federal já fechou unidades de saúde destinadas exclusivamente a pacientes de Covid-19, porque a taxa de ocupação de UTIs já diminuiu aqui na capital. A gente vai fazer um breve intervalo e na volta os vídeos que bombam na internet e as notícias dos mundos dos famosos, do mundo dos famosos, com Alex Cunha, viu? Já comecei a rir porque já tem uns vídeos que bombam na internet. Ó, não sai daí não, é rapidinho, viu? Se você sair eu vou lá te buscar. É só o tempo de tomar uma água e ligar a TV de volta.